Quase 300 lojas fechadas, milhares de funcionários afetados, um prejuízo contábil de mais de 10 bilhões em apenas 3 meses e um pedido de recuperação judicial envolvendo 17,3 bilhões em dívidas. Estamos falando das Casas Bahia, uma empresa com mais de 70 anos de história, conhecida praticamente por qualquer brasileiro que construiu boa parte da sua marca em cima de uma simples promessa: leve hoje, pague depois. Então, como uma companhia desse tamanho chegou à pior crise financeira de sua história? Talvez a resposta diga muito mais sobre a situação financeira do brasileiro do que sobre a própria Casas Bahia. Por quê? O modelo que ajudou a construir essa gigante depende de duas coisas funcionando ao mesmo tempo: crédito disponível para a empresa e crédito disponível para o consumidor. Quando o dinheiro ficar caro dos dois lados do balcão, essa máquina ela trava. No dia 16 de agosto, o grupo Casas Bahia protocolou um pedido de recuperação judicial para reorganizar 17,3 bilhões em dívidas. A companhia também anunciou o fechamento de 298 lojas, praticamente 30% da rede. E existe um número que explica muito sobre essa decisão. Segundo o CEO, Renato Franklin, essas 298 lojas representavam aproximadamente 14% da receita da companhia, mas eliminá-las permitiria cortar cerca de 30% dos custos. Pensa nisso. Você perde 14% de receita, mas elimina 30% das despesas associadas ali à estrutura. À primeira vista, fechar essas lojas parece simplesmente uma demonstração de fraqueza. Financeiramente, pode ser exatamente o contrário. Pode ser uma tentativa de salvar aquilo que ainda funciona. O próprio CEO resumiu a nova lógica da companhia em uma frase bastante interessante. Ele disse o seguinte: o tamanho é consequência, não é objetivo. Essa frase vale para qualquer empresa. Crescer por crescer não necessariamente cria valor. Às vezes você aumenta faturamento, aumenta a equipe, abre unidades, aumenta estoque e termina construindo uma empresa maior e financeiramente pior. E é aí que os juros entram nessa história. A Casas Bahia tem uma característica muito particular. Ela sente os juros duas vezes mais. Primeiro, porque precisa de dinheiro para poder funcionar, para poder comprar estoque, financiar fornecedores, manter centros de distribuição, operar lojas, investir em tecnologia, carregar uma estrutura enorme. Tudo isso demanda capital. Quando os juros estão altos, financiar essa máquina fica muito mais caro. Só que existe um segundo golpe. O cliente das Casas Bahia também depende muito de crédito. É geladeira, sofá, máquina de lavar, televisão, celular. Muita gente não entra na loja perguntando: quanto é que vai custar à vista? Entra geralmente perguntando quanto fica a parcela. E esse comportamento foi parte central da construção da própria marca Casas Bahia. O problema surge quando o consumidor já chega à loja endividado. A Selic hoje está em 14%. O cartão está comprometido. Existe empréstimo pessoal, existe financiamento, existe consignado, existe parcelas anteriores. O banco reduz o limite. E aquela nova televisão simplesmente deixa de caber no orçamento. Para um varejista que vive de crédito, juros altos atacam os dois lados do balcão. A empresa paga mais para funcionar e o cliente perde capacidade de compra. E isso ajuda a explicar por que a crise não é exclusiva das Casas Bahia. Entre junho de 2025 e junho de 2026, o número de empresas varejistas em recuperação judicial cresceu mais de 20%. Juros elevados, crédito restrito, consumidor pressionado e concorrência com marketplaces estão atingindo vários negócios do setor. Existe ainda um novo concorrente disputando o dinheiro que sobra no final do mês, que são as bets. E essa não é uma interpretação minha. Nas próprias demonstrações da companhia, as Casas Bahia mencionou a crescente disputa pelo orçamento doméstico, incluindo as apostas online. A lógica é simples. Imagina uma família que recebe 4 mil. Primeiro saem aluguel, supermercado, energia, cartão, empréstimo, transporte. O dinheiro discricionário que sobra já é pequeno. Se uma parte começa a ir para apostas, sobra menos para roupas, para lazer, para móveis e eletrônicos. As bets não estão concorrendo apenas com cinema, com bares ou entretenimento. Em determinadas faixas de renda, começaram a disputar o mesmo dinheiro que poderia comprar uma geladeira, por exemplo. Mas também seria muito conveniente colocar toda a culpa das Casas Bahia na Selic, nas bets ou no consumidor. Os problemas vêm de muito antes. Em 2024, a companhia já precisou recorrer a uma recuperação extrajudicial para negociar aproximadamente 4 bilhões em dívidas. O acordo alongou vencimentos e reduziu o custo médio da dívida, dando tempo para que a empresa executasse seu plano de transformação. O tempo foi comprado, mas o ambiente econômico continuou difícil. A companhia também
carregava problemas relacionados a investimentos realizados nos últimos anos. Integração de operações, expansão digital, logística e efeitos da pandemia. Juros altos não criaram todos os problemas das Casas Bahia, mas tornaram problemas antigos muito mais difíceis de serem carregados. E o próprio modelo de vender móveis e eletrodomésticos exige uma quantidade enorme de capital. Então pensa numa geladeira. A Casas Bahia precisa comprar esse produto do fabricante, transportar, armazenar, levar para a loja ou centro de distribuição, manter estoque, vender, entregar e na maioria das vezes o consumidor ele ainda vai pagar parcelado. Existe dinheiro preso durante toda essa cadeia. Quanto maior a operação, maior a necessidade de capital de giro. Com dinheiro barato, carregar estoque e financiar a operação é uma coisa. Com juros em 2 dígitos já muda completamente. O custo financeiro passa a comer uma parcela muito maior da margem. E isso nos leva ao resultado que assustou o mercado. A Casas Bahia reportou prejuízo líquido de 10 bilhões no segundo trimestre de 2026. Mas existe também uma informação essencial. Aproximadamente 9 bilhões vieram de efeitos contábeis não recorrentes. Ou seja, não foram praticamente 10 bilhões simplesmente desaparecendo do caixa em 3 meses. Mesmo excluindo esses efeitos, porém, o prejuízo ajustado ficou próximo de 1 bilhão. Então, existe um problema operacional real. O mercado reagiu de maneira brutal. As ações chegaram a cair mais de 30% depois da divulgação dos resultados e do pedido de recuperação judicial. E isso cria outra lição financeira importante. Uma ação que caiu muito não necessariamente ficou barata. O preço baixo é diferente de valor baixo. Uma ação pode cair 50% e depois cair mais 50%. Quem olha apenas para o gráfico e pensa, já caiu demais, está ignorando justamente aquilo que deveria analisar. Dívida, geração de caixa, lucratividade, patrimônio, necessidade de capital, capacidade de recuperar a operação, risco de diluição. Comprar uma ação apenas porque caiu muito é como você comprar uma empresa sem olhar as contas simplesmente porque existe uma placa escrito promoção. Mas recuperação judicial também não significa falência. Na realidade, ela existe justamente para tentar evitar a falência. A empresa pede proteção judicial para reorganizar dívidas, negociar com credores e preservar a operação, enquanto tenta construir uma estrutura sustentável. No caso das Casas Bahia, a Justiça já concedeu algumas proteções emergenciais para impedir interrupção que poderiam comprometer ali imediatamente a atividade, enquanto analisa o processo e a situação financeira da companhia. As lojas continuam funcionando, produtos continuam sendo vendidos, funcionários continuam trabalhando, fornecedores continuam negociando, mas a empresa precisa provar que existe um negócio viável depois ali da reestruturação. E talvez seja justamente aí que a maior lição dessa história possa se encontrar. Durante décadas, a Casas Bahia ajudou milhões de brasileiros a consumir antecipando renda futura. Você leva o sofá hoje, paga durante os próximos meses. Leva a televisão hoje, paga depois. Crédito consegue antecipar consumo, mas crédito não consegue criar renda. A mesma lógica vale para uma empresa. Ela consegue financiar estoque, rolar dívida, alongar vencimentos, emitir títulos, negociar com bancos, mas chega um momento em que a operação ela precisa gerar dinheiro suficiente para sustentar a própria estrutura. E isso vale também para a sua vida financeira. Se você ganha 10 mil reais e gasta 12, você financia a diferença, você parcela, você renegocia, você pode pegar um outro empréstimo. Durante algum tempo pode parecer que está tudo funcionando, até o dinheiro ficar caro e o sistema travar. Por isso, a crise das Casas Bahia não é apenas uma história sobre uma gigante do varejo. É uma aula sobre crédito, dívida e fluxo de caixa. O tamanho não salva a empresa. O faturamento não paga ali dívida sozinho. E o crescimento sem sustentabilidade pode parecer apenas como construir um problema cada vez maior. Se você quer continuar entendendo as grandes histórias da economia por trás das manchetes e principalmente descobrir que elas ensinam para o seu dinheiro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque as Casas Bahia ficou famosa ensinando o brasileiro a comprar hoje e pagar amanhã. E aqui a gente prefere outra lógica, entender hoje para não ter que pagar essa conta amanhã. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.